amigos do canal Uzi Franca, Minutos com Kardec. A parábola do semeador. Allan Kardec citou essa parábola no capítulo Sede Perfeitos e diz que ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Árvores de sabedoria e misericórdia, conforme Emmanuel, as parábolas comportam análise profundas e diversas. Podemos ampliar o olhar ao infinito. Jesus, o semeador do céu por excelência, cujo solo é a terra toda. A semente, a palavra de Deus lançada nas consciências. Palavra absoluta, imutável, contendo a lei do amor, abrangendo religião, a ciência, a filosofia, a moral. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, nos informa que a consciência emerge do subconsciente como uma planta se solta das profundezas da terra. Stanislav Grof, psicólogo da atualidade, classifica em 5 os tipos de consciência e tem o aval de Joana de Ângeles e que nós usaremos aqui em nossos raciocínios. Vamos? E o semeador saiu a semear, assim começa o mestre Galileu, dirigindo um convite aos espíritos abertos ao aprendizado, indicando que sempre surge o momento ou circunstância favorável à renovação individual. E o divino pregador continua. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo os pássaros do céu as comeram. E explica, esse é o que escuta a palavra e não lhe presta atenção. O espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Joana de Ângeles, para esse nível, traz a consciência de sono sem sonho, homens fisiológicos, sem aspirações, come, bebe, procria. Caracteriza-se mais pelo egoísmo. Na análise da mentora, nesta fase, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. E Allan Kardec compara a uma categoria de espíritas. Ele pergunta, seriam os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles? Porque neles não mais veem do que fatos curiosos? Emmanuel diz, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. E o divino mestre prossegue. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra. Logo nasceu porque não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, a queimou. E como não tinha raízes, secou. E ele explica o que recebe a palavra na hora com alegria, mas não tendo em si raízes, quando sobrevêm os obstáculos, a toma como um objeto de queda. Joana de Ângeles fala da consciência de sono com sonhos. Temos aspirações, mas não temos decisões. Sabemos, mas não aplicamos. Atingindo esse patamar, estabelece a benfeitora, que a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos deliriamentos que não lhe correspondem à exatidão. Quanto aos espíritas, Kardec pergunta, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram?
O semeador divino passa a outra fase. Outras, enfim, caíram nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. É o que ouve a palavra, diz ele, porém os cuidados do mundo, as ilusões da riqueza, sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Joana de Ângeles aqui traz a consciência desperta, sono acordado. Despertamos para as aspirações e também para os nossos conflitos. Temos noções do dever e responsabilidade. Fazemos a grande interrogação do século: quem sou? De onde vim? E à medida que amadurecemos as reflexões em torno desses postulados, avançamos para a próxima etapa. Sobre os espíritas nesta fase, Kardec pergunta: os que reconhecem muito bons os conselhos, os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Jesus, com seu magnetismo incansável, prossegue. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns rendendo 30, outros 60. Nos que, enfim, diz ele, para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e produzem frutos. Joana de Ângeles traz aqui a consciência de si mesmo ou lúcida. É o momento que conseguimos administrar todas as nossas funções: intelectiva, emotiva, motora, sexual, intelectiva superior, emotiva superior. Esse nível de consciência é identificado como sendo o da transcendência do eu. Esta a finalidade para o amai-vos e instruí-vos, que o Espírito da verdade aconselha. E Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que fizer para domar suas más inclinações. A resultante será sempre uma consciência livre dos níveis iniciais, obscuros, estreitos e sonolentos, para as dimensões mais altas, mais amplas. E Kardec pergunta em relação aos espíritas: seria um emblema daqueles que finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Jesus, o fiel lançador de sementes, prossegue, alguns grãos rendendo 100 por 1. E Joana de Ângeles traz a consciência cósmica. Vivemos o ideal, o êxtase, a meta e o homem se confundem. Temos valores éticos, sociais e morais, e eles se interpenetram. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Disse o Mestre em João 10, eu e o Pai somos um. E para a gente encerrar o nosso Minutos, trazemos um poema, Cordel de Igor Mateus, o Semeador. Naquele dia, saindo de casa, Jesus foi à beira do mar, assentou-se numa barca, muita gente ali rodear, e o sublime pregador falou de um semeador que saiu a semear. Esse trabalhador dedicado, sementes pôs-se a lançar, mas uma parte delas caiu no meio do seu caminhar. E vieram as aves do céu, fizeram um enorme escarcéu, as sementes foram seu manjar. O fiel lançador de sementes não deixou-se desanimar e continuou sua tarefa de sementes na terra a lançar, e uma parte do seu produto encontrou um solo bruto, entre pedras foi se alojar.
e o terreno cheio de pedras. A semente tentou se firmar, mas a terra era muito escassa, não tinha onde se arraigar. Então a pequenina plantinha, que era muito fragilzinha, o sol começou a queimar. Em meio aos espinheiros, outras sementes foram descansar e, à custa de muita luta, conseguiram até germinar. Mas eram muitos espinhos e apertavam tantos brotinhos que começaram a sufocar. Quanto mais a planta crescia, mais se sentia apertar. Os espinhos eram tão afiados, começaram a lhe machucar. Foi muito difícil a luta, mas a planta perdeu a disputa e morreu por falta de ar. Mas então eis que algumas sementes terra boa puderam encontrar e com muita felicidade nesse solo foram se abrigar. Elas ficaram muito contentes com todos os nutrientes que tinham para se alimentar. E nesse terreno bendito começaram a frutificar árvores belas, frondosas, surgiram naquele pomar. Até 100 frutos por semente para alimentar muita gente elas conseguiram dar. A parábola do semeador, Jesus terminou de contar, e aquele que tiver ouvidos, faça o favor de escutar e abrigue no seu coração mais essa grande lição que o Mestre veio ensinar. Igor Mateus, Minutos com Kardec. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e a gente volta. Obrigada.